Então, muito bom dia. Eu começo por agradecer a presença de todos. Chamo-me Paulo Tavares e o webinar de hoje tem como tema a gestão integrada do processo produtivo para a indústria de moldes. Só uma pequena nota. No fim deste webinar, quando saírem, terão um pequeno questionário que pedi ao favor que respondessem, pois o vosso feedback é importante para podermos melhorar. Informo também que no fim da apresentação vamos ter um período de perguntas e respostas. Por isso mesmo, durante a apresentação, podem e devem colocar as vossas questões no chat para poder responder no final. Sem mais demoras, vamos dar início. Então, agenda para hoje. Primeiro, vou começar por explicar o que é a Ibermática Manufacturing Platform, ou seja, a plataforma para as empresas industriais. Depois vou falar sobre o projeto e a sua importância como agregador de informação, a orçamentação de moldes e, por fim, o planeamento avançado para a indústria dos moldes, com todas as particularidades que esta indústria tem. Estive a ver a lista de inscritos e temos várias pessoas a assistir que ainda não são nossas clientes. Então vou começar por fazer uma breve apresentação genérica da Ibermática, sobre quem somos e qual a nossa visão para a indústria, para que estas pessoas também nos fiquem a conhecer. E logo de seguida, vamos nos concentrar no que nos traz cá hoje, que é falarmos de soluções específicas para a indústria dos moldes. Então, a Ibermática está no mercado há mais de 50 anos. Somos mais de 11 mil profissionais, estamos presentes em mais de 20 países, trabalhamos com diversos setores, a administração pública, a banca, a saúde, a indústria, e temos vários centros de excelência, sejam eles SAP, Microsoft, cibersegurança e aquele que nos diz mais a respeito e que nos traz cá hoje, a indústria. Especificamente para a indústria, nós temos mais de 30 anos de experiência, tendo que a partir do ano 2000 foi criado um plano de investimento estratégico muito forte. Numa primeira fase, com a integração de diferentes empresas, entre elas a Skedi. No fundo, esta integração foi a Ibermática que comprou conhecimentos profissionais e soluções, e com isto permitiu-nos construir uma proposta de valor diferenciada, a plataforma Ibermática para a indústria. E fez com que atualmente sejamos uma referência a nível europeu. Posto isto, então o que é que nós fazemos em Portugal e qual a nossa proposta de valor para as empresas? Nós dedicamos a digitalizar e integrar a indústria. O nosso ADN nasceu e cresceu com a indústria. Conhecemos muito bem os processos que a indústria utiliza, as dificuldades, as boas práticas, e com tudo isto, com todo este conhecimento, desenvolvemos uma plataforma totalmente integrada da engenharia à fábrica, onde incorporamos todas estas boas práticas. E o que é isto da plataforma Ibermática para a indústria? Primeiro, é uma plataforma industrial, focada em empresas industriais. Em primeiro lugar, tem como foco ajudar as empresas no caminho para a indústria 4.0. Como sabemos, a indústria 4.0 vive da interconexão entre todos os sistemas, sejam os meios produtivos, as máquinas, os softwares, etc. Por isso, não faz sentido nós, nos dias que correm, termos ilhas de software, ilhas de informação, e que depois que não comunicam entre si, a informação fica dispersa. Para resolver este problema, a Ibermática desenvolveu a plataforma Ibermática para a indústria, que no fundo é esta a nossa visão para a indústria do futuro. Quando nós falamos de integração, não estamos a falar daquela integração que muitas vezes nos apresentam ou nos tentam vender. Ou seja, aquilo que a maior parte das vezes nos apresentam, estamos a falar de um exporta-fecheiro de um lado e importa do outro lado. Isto não é integração, isto não é mais do que transferência de informação de um lado para o outro. Há quem já apresenta a integração como um processo automatizado, que não é mais do que pegar neste exporta-importa e ter um serviço a correr de que de X em X tempo, lê os dados numa base de dados, ou no CAD, ou os metadados de um PDM, e os vai escrever noutra base de dados. Aqui estamos a conectar entre sistemas, porque este trabalho já é semi-automático, ou é automatizado. Nós falamos sim do conceito do dado único, ou seja, não há transferência de informação aqui de umas bases de dados para outras.
a fonte de informação é a mesma para toda a empresa. E independentemente da parte onde eu esteja na empresa, seja na fábrica, seja no projeto, seja no meu caso, seja no meu MES, eu vou consultar e vou registar os dados em tempo real. A informação é disponibilizada no tipo e na forma mais adequados, dependendo do perfil ou da função de quem está a aceder. Outra desta mudança de paradigmas que esta plataforma industrial traz é que a tecnologia deixa de ser uma ferramenta para ser um elemento ativo e preponderante para o negócio da empresa. Ou seja, os dados passam a fluir entre toda a organização. A informação deixa de estar em silos, deixa de estar fechada nos departamentos. Esta informação passa a estar disponível para quem e quando for necessária e no formato que tiver que ser apresentada. Depois, outra das características desta plataforma, e a que a tornam verdadeiramente única, é o facto da sua capacidade de se adaptar aos vários tipos de produção e consequentes modelos ou os vários tipos de gestão e consequentemente modelos de produção. Ou seja, esta mesma plataforma que eu estou aqui a apresentar consegue, por um lado, de forma standard, adaptar 100% a uma produção por projeto, que é o caso da indústria dos moldes, que está num dos extremos do tipo de produção, que era uma produção por stock ou em série. E pegando num exemplo ligado aos moldes, a injeção de plástico, que eu aqui produzo por stock ou tenho uma produção para stock ou tenho uma produção em série, que está no outro extremo. E pelo meio, nós podemos ter aqui uma produção por encomenda ou uma produção configurável e que este tipo de produção vai buscar características mais a um lado ou mais ao outro. Mais recentemente, começámos a falar cada vez mais de produções mistas ou híbridas. E o que é isto? Na mesma empresa, existirem áreas que trabalham de uma forma e outras de outra, ou ainda que partes da produção são feitas tendo por base o tipo de produção. Por exemplo, eu trabalho por projeto, mas sei que alguns dos componentes que eu vou utilizar, apesar dos projetos serem sempre diferentes, eu utilizo sempre o mesmo tipo de estrutura ou outro elemento qualquer. E aqui sim, interessa-me produzir quase por stock e otimizar este tipo de produção. E a plataforma faz isto tudo de forma standard e conseguindo se adaptar a todos estes modelos em simultâneo e mais com a capacidade de começar de uma forma e depois evoluir para outra. E agora é a parte que vocês estão a assistir, também para haver aqui alguma interação, que dizem, ok, isto é tudo muito bonito, isto até pode fazer sentido tudo o que estás a dizer, na teoria parece-me interessante, mas na minha empresa eu não estou a começar, eu já fiz investimentos, eu já tenho áreas, já tenho departamentos na minha empresa com soluções e soluções específicas e que funcionam, e o que me estás a dizer é que eu tenho que deitar isto tudo fora para recomeçar com a vossa plataforma. E eu respondo, não tenho que fazer isto. Eu gostava-vos de trazer esta ideia do puzzle. O que eu estou a dizer é que nós temos o conhecimento, nós temos a capacidade técnica, nós temos a experiência e, acima de tudo, temos a plataforma para, caso a caso, vermos que peças da plataforma é que fazem sentido em cada uma das empresas, que peças é que são necessárias e como é que as integramos com as soluções que vocês já têm. Mas fiquem com esta ideia do puzzle, da plataforma poder ser desmontada e encaixar noutras soluções. Depois desta introdução, vamos então ao projeto como agregador de informação, agora especificamente para os moldes. Efetivamente, a indústria dos moldes é uma indústria com características muito próprias e que trabalha por projeto e que tem outra dificuldade. Raramente eu faço dois moldes iguais, raramente se repete aquilo que eu faço. É também comum o molde ser constituído por centenas de peças. E cada peça, por sua vez, ter várias operações até chegar à peça que quero. Para complicar ainda um bocadinho mais, é comum estarem vários moldes em produção simultaneamente. Ou seja, é fácil numa empresa, e não precisa ser muito grande, ter centenas ou milhares de operações em simultâneo para uma panóplia de moldes. O que torna todo o processo de gestão altamente complexo e difícil. Nós sabemos também que, quando existe uma gestão ineficiente, isto vai provocar, obrigatoriamente, atrasos na entrega do molde e, consequentemente, o aumento dos custos. Então, é importante que todos estes processos, toda esta gestão, seja controlada por um programa informático
que englobe todos os processos da indústria. Todos os da empresa e da indústria. Para isso, nós desenvolvemos para a nossa plataforma, que ainda agora falei, uma ferramenta de gestão avançada de projetos, que servirá como o aglutinador de toda a informação. Nesta ferramenta, nós podemos definir todas as fases para a execução do molde, sejam de produção, sejam de desenho, sejam de otimizações, milestones, testes, por aí fora. Tudo isto vai estar ligado com as áreas, com as outras áreas da empresa, como as encomendas, como as compras, como a faturação, como a produção. Pode ter milestones aqui pelo meio. Pensamos também e criamos uma ferramenta intuitiva e que facilmente me permite fazer ajustes, como adicionar outras fases, remover fases que não são necessárias. Sempre que nós tivermos um novo molde para executar, vamos ver mais à frente que podemos recorrer ao histórico dos moldes que eu já fiz e pesquisar isto por características, por exemplo, como as cavidades, o tipo de peça, o tipo de injeção, e de forma simples eu começar a criar um novo anteprojeto que vai dar origem a um orçamento e a um molde. Tudo isto de forma simplificada, e já vamos ver como. Sabemos também que os moldes, não podia ser de outra forma, são desenvolvidos em ferramentas CAD. Estas ferramentas têm desenhos associados, têm listas de materiais muitas vezes extensas e muito extensas, com artigos que eu vou fabricar, com artigos que eu vou ter que comprar, com outros artigos que são de apoio à produção, como é o caso dos elétrodos. Nós também desenvolvemos uma ferramenta de importação que permite importar para cada fase a correspondente lista de materiais, normalmente extensas, como eu já disse, indicando se os componentes são de fabrico, de compras, simultaneamente importar as imagens, para depois poder, mais fácil a identificação visual e poder consultar na produção, por exemplo. Esta informação fica disponível para ser utilizada mais à frente, em todo o processo. Nos componentes de fabrico, também podemos indicar qual é o método de fabrico e depois também vou explicar o que isto é mais em detalhe. Nos de compras, já posso ter associados fornecedores, a respectiva referência do fornecedor, que me vai simplificar muito o processo de compra e de aprovisionamento. E outra coisa, esta importação das listas de materiais pode ser repetida várias vezes, pois podem e surgem alterações no respectivo projeto, e o sistema é inteligente o suficiente para saber o que é que eu já importei, o que é que foi alterado, o que é que desapareceu, o que é novo, mostrar-nos estas alterações para o operador poder, ou quem está a fazer esta importação, poder reagir e atualizar. Mas, no projeto, nós vamos poder também definir quais são os recursos necessários para cada fase, sejam eles máquinas, colaboradores, ferramentas, tudo isto ligado. Com toda esta informação, com toda esta definição, e como isto está tudo integrado, a partir do projeto eu posso conseguir um acompanhamento em tempo real do estado do aprovisionamento, de se está encomendado, se não está, quando é que chega e por aí fora. Ou seja, isto está tudo interligado. Isto não é apenas uma ferramenta de gestão de projetos, é uma ferramenta de gestão de projetos ligada com as compras, ligada com a produção, ligada com as vendas, tudo interligado. Podemos também acompanhar, agora referi para as compras, podemos também acompanhar o estado da produção. Ou seja, o que é que já foi concluído, que fases é que já foram concluídas, o que é que está fabricado, quais foram os desvios em termos de tempos, em termos de custos. Ou seja, a partir do projeto eu vou conseguir fazer toda esta análise e navegar na informação. Este acompanhamento da execução do molde ou de cada uma das fases pode ser consultado também no Gantt, em que o progresso aparece a cor diferente. Por exemplo, aqui a primeira tarefa está concluída, a segunda já tem aqui uma evolução, estas ainda não foram iniciadas e com isto eu de forma visual e relativamente simples eu conseguir acompanhar esta evolução. Resumidamente, o projeto é o agregador de toda a informação relativa ao molde. Passamos a ter um único local onde podemos consultar tudo o que diz respeito àquele molde, seja fase, seja tarefa, sem ter que andar a procurar pelo sistema de informação ou nos vários sistemas. E posso ter mais ou menos detalhe, depende de quem está a ceder e da informação que eu necessito na altura. Com isto também consigo fazer um acompanhamento em tempo real do progresso
e, ao mesmo tempo, dos desvios, sejam em termos de tempos, seja em termos de custos. Passando ao terceiro ponto da agenda, orçamentação de moldes. Como já disse, no RPS temos a capacidade de integrar e correlacionar toda a informação. Esta capacidade é extremamente útil para a orçamentação, que é uma área crítica e é onde tudo começa. Nós temos várias formas de fazer no RPS. Eu aqui vou-vos trazer duas. Uma delas é consulta através do histórico. Já referi há pouco. Ou seja, eu no histórico tenho um novo molde para orçamentar, eu no histórico vou procurar algo que já tenha feito que seja semelhante, ou que eu possa aproveitar. E posso pesquisar isto por características descritivas. Estas características são vocês que as definem, e podem ser por cliente, por tipo de cliente, pelo tipo de peça que eu estou a fazer, pelo número de cavidades, o tipo de injeção, o setor para o que eu estou a trabalhar, ou outras características que vocês julguem relevantes. Isto por um lado. Por outro lado, uma alternativa e um bocadinho diferenciadora é utilizar uma ferramenta de pesquisa geométrica. E o que é isto? Eu tenho ou vou criar um orçamento para um molde que vai dar origem a determinada peça. Então, nesta ferramenta, eu carrego o modelo 3D do resultado final do molde, seja em formato nativo, seja no formato neutro, que está aqui representada com esta peça azul, ou seja, no fundo o molde vai ter que criar esta peça. E depois o software vai comparar com todo o histórico de artigos que eu tenho na minha base de dados e apresentar os resultados com as características semelhantes. Ou seja, quanto mais afastado estiver da peça azul, mais diferente ou menos semelhante vai ser, e quanto mais próximo estiver, mais semelhante ou mesmo igual vai ser esta peça. Para melhor compreendermos como é que isto funciona, o princípio é semelhante àquele da pesquisa das imagens no Google. E eu acho que isto toda a gente conhece. Ou seja, no Google eu posso pesquisar por imagens, coloco lá uma imagem e o Google vai-me devolver imagens visualmente semelhantes. Aqui eu não vou pesquisar por uma imagem, apesar do princípio ser o mesmo, mas vou utilizar o próprio modelo 3D, que tem muito mais informação do que apenas uma imagem simples. E com isto, poder poupar aqui muito tempo e encontrar um modelo muito próximo daquilo que eu já tenha feito. Então, recorrendo, por exemplo, a uma destas duas alternativas, vamos poder analisar em detalhe os moldes do nosso histórico, ou seja, o que é que eu já fiz, quando é que eu já fiz, que custo é que tive, analisar os custos, os tempos e avaliar os desvios face àquele orçamento inicial. Estes desvios podem ser analisados ao nível do molde, ao nível macro, para todo o molde, para cada uma das áreas ou secção, ou então podemos ir ao detalhe de cada peça ou ainda de cada operação dentro de cada peça, para perceber que desvios entre o meu orçamento original e a execução existiram, o que é que aconteceu, que surgiu aqui depois. Toda esta informação é conhecimento que eu tenho para, neste próximo orçamento, poder estimar os custos de forma muito mais acertada. Depois de fazer esta análise, de escolher o molde do histórico que mais se adequa com este novo orçamento, copiamos este molde para um novo projeto, ou um novo anteprojeto. E vou poder fazer todas as correções necessárias que queira. Seja adicionar fases, seja retirar fases, seja fazer correções em termos de tempos, de valores. Para quê? Para apurarmos o custo teórico deste novo molde, deste novo orçamento. Ao fazer esta importação, imaginemos que é um molde com 2 anos, ao fazer esta importação, uma das diferenças grandes vai ser o custo dos materiais, das matérias-primas, o preço do aço, por exemplo. Neste trabalho de importação, e como o sistema, mais uma vez digo, está todo interligado, eu de forma muito simples posso atualizar isto ao meu custo médio, ao meu custo último, depende como eu trabalho com a valorização que faça do meu estoque, ou ao mesmo tempo, se há algo que eu não tenha preço ou que sejam muito desatualizados, poder consultar e atualizar. No fundo, para quê? Para ter um custo teórico deste novo molde, deste orçamento.
Estes ajustes também podemos fazer por cada uma das fases, como eu já disse, e agora estou aqui a mostrar, rúbricas ou secções, e fazer os ajustes, sejam em valor, sejam em tempos. Mas podemos também ir ao detalhe de cada uma das tarefas. Como eu disse, também podemos fazer isto ao nível dos materiais, tendo em conta o preço atual das matérias-primas, por exemplo. Mais uma vez, relembro que toda esta informação vai estar relacionada e interligada com todas as áreas da empresa. Depois, termos todos estes ajustes, de termos estimado o custo teórico do meu molde, passar isto para o orçamento, é uma tarefa muito simples. Ou seja, e podemos incluir mais ou menos detalhe e podemos automatizar esta criação do orçamento. Podemos definir se queremos apresentar o preço do projeto, do molde, ou o preço por fase. Por exemplo, condições de faturação. Se isto vai ser uma faturação completa ou se vamos ter adiantamentos. Definir margens. No fundo, podemos parametrizar como queremos apresentar a informação ao nosso cliente. Mais uma vez, esta proposta vai estar ligada a este anteprojeto, ou ao projeto, que lhe deu origem, vai permitir de forma fácil consultar a todo momento esta informação, mas também, e que muitas vezes acontece, fazer revisões ao projeto ou revisões à proposta. E ter isto tudo interligado a este circuito automatizado. Relembro que qualquer questão ou dúvida que tenham, devem colocar no chat para no final eu poder responder. E com isto, chegamos ao último ponto da agenda, o planeamento avançado para o fabrico do molde. Só em questão de resumo, como já disse, o molde é tratado como um projeto, é o aglutinador de toda a informação. Cada projeto tem associado tempos, tarefas, custos, materiais, recursos, desenhos e toda a informação que eu preciso. Falei no início logo de uma ferramenta de importação que a partir de um Excel ou de um fecheiro irá permitir a importar toda a lista de materiais. Quero fazer aqui uma nota. Quando eu apresentei a plataforma para a indústria, falei que a plataforma está totalmente integrada e não se trata da partilha de fecheiros. Eu quero só dizer que a nossa plataforma tem de forma nativa um conector para vários CADs, entre eles o SolidWorks, que também comercializamos. A integração que já temos feita com estes CADs é sim uma verdadeira integração. Deixa de haver esta importação de fecheiros ou esta importação de fecheiros ou de informação, mas sim uma integração em tempo real entre o SolidWorks e o FPS. O que eu vou falar agora, não estou a falar desta integração, mas estou assim a falar de uma ferramenta de importação de dados para o projeto. Porquê? É comum nesta indústria se utilizar um CAD. Nós não temos integrados com todos os CADs, a nossa plataforma. Existem vários CADs e esta foi a forma que, independentemente do CAD que a empresa utilize, de poder garantir uma uniformização de processos, de forma a que a informação crítica chegue de forma muito simples ao projeto, que é o aglutinador de toda a informação. Então, depois desta nota, ao utilizar esta ferramenta de importação, que pode ser a partir de um Excel ou de outro fecheiro, eu vou importar as peças que estão na lista de materiais, as quantidades, e ao fazer esta importação, eu também trago as quantidades, as dimensões, qual é o material, poder importar também imagens, como vemos aqui, que depois vão facilitar todo o processo produtivo do molde. Nas peças que eu vou comprar ou que é necessário comprar, eu já posso ter atribuído um código de compra e este código de compra estar associado a um fornecedor que depois me vai permitir agilizar todo o processo de compra. Se não tenho este fornecedor, ter um grupo de fornecedores a quem vou pedir cotações ou não e pedir cotações e depois aprovar a melhor oferta. Nas peças de fabrico, é necessário atribuir um código de compra, ou seja, eu vou ter associado ao número de peça que eu estou a fazer eu disse código de compra, mas não é um código de compra. Eu vou ter associado
falta-me agora a palavra, um método de fabrico, era isto que me faltava. Eu, ao número da peça, vou ter associado um método de fabrico e com isto já vou ter descritas todas as minhas tarefas e isto tudo automatizar estes processos. Quando estou a falar de compras, é de realçar que as datas de entregas previstas, que as compras vão alimentar o sistema, vão ser tidas em conta pelo planeamento e as respectivas tarefas subsequentes serão planeadas para a data posterior teórica. Para o fabrico, toda esta informação que eu agora já referi. Poder fazer alterações neste importador, esta peça não vou utilizar este método, vou utilizar outro, não é esta referência, é outra. Poder desde logo aqui fazer todas estas alterações. Para quê? Para esta informação chegar uniforme ao projeto que é o meu aglutinador da informação. Então, a palavra que me faltava há pouco, método de fabrico ou template de fabrico. Por norma está associado a um número de peça, ou pode estar associado a um número de peça. Não é mais do que uma lista das operações padrão para aquela peça. Ou seja, estas operações podem ser internas ou externas e que aparecem nos subcontratos que eu ainda não tinha referido e que são importantes nesta indústria. Nestas peças eu já posso ter definido o respectivo fornecedor, ou seja, quando estou a falar de subcontratos, já ter definido o respectivo fornecedor e as respectivas condições. Nas operações internas, eu poder definir ou distinguir entre tempos de preparação e tempos de execução, quais vão ser os meus recursos envolvidos, sejam eles máquinas, colaboradores, ferramentas, bem como as relações existentes entre as tarefas. Se eu tenho uma peça já com um template de fabrico ou um método de fabrico criada, todas estas operações já estão previamente feitas e eu vou corrigir aqui tempos de operações, ou seja, simplifica muito todo este processo de passar a informação que foi orçamentada para chegar à produção. Mais uma vez, relembro que o planeamento vai ter todas estas definições em conta, ou seja, a ordem, por exemplo, a ordem que as tarefas vão ser executadas. Depois desta importação e de todas estas definições, eu vou conseguir, de forma simples, consultar esta informação. Por exemplo, perceber e agrupada o estado de cada uma das tarefas, se já está comparado, se não está, se a ordem de fabrico já está lançada, já está em produção, ou seja, mais uma vez, toda a informação aglutinada e eu, de forma simples, poder consultá-la. Podemos também associar documentos, isto é muito importante, eu há pouco referi os desenhos, mas posso adicionar qualquer outro documento que seja importante no meu processo produtivo ou que seja importante consultar mais à frente. Esta anexação de documentos pode ser à ordem de produção, à ordem de fabrico, pode ser ao nível de cada uma das tarefas. Em determinada tarefa eu quero ter um vídeo a explicar como é que eu monto uma ferramenta, seja o que for. Esta informação fica disponível para visualização mais à frente no processo, incluindo na fábrica. Mais uma vez, o conceito da integração do sistema, do dado único, ou seja, uma vez que alguém introduziu uma informação no sistema, mais ninguém vai ter que a voltar a introduzir. Portanto, e ela vai passar a estar disponível para consulta na forma e no tipo adequado. Passando ao planeamento, tenho tudo definido, tenho as operações, as tarefas, os materiais. Agora, resta-me distribuir as tarefas pelas máquinas e pelos operadores. Podemos e devemos recorrer ao planeamento automático que o RPS também tem, em que vão ser consideradas todas as ordens de fabrico de todas as peças, de todos os moldes, tendo em conta todas as relações de precedência que existam, as datas das compras e respeitando prioridades, como sejam datas de entrega dos moldes, respeitando os calendários e os horários, seja dos colaboradores, seja das máquinas, e todo este planeamento é feito com base em critérios previamente definidos, por exemplo, as datas de entrega ou o tipo de cliente. Outro dos critérios é tarefas longas poderem ser planeadas para a noite ou para o fim de semana, garantindo sempre que o setup da máquina é feito em horário de trabalho, muitas vezes ao final do dia, pelo operador, e depois a máquina fica a trabalhar sozinha durante a noite. Podemos também agrupar tarefas,
dou o exemplo da têmpera, em que vamos agrupar várias peças de vários moldes para enviar para a subcontratação, por exemplo. Estando o planeamento feito, estando a empresa a trabalhar, a produzir, o que eu agora vou querer é acompanhar o estado real das coisas. Podemos estar a falar de centenas ou de milhares de operações e este acompanhamento pode ser difícil de fazer. Então, para isso, nós temos aqui várias ferramentas, várias consultas. Esta que vos estou a mostrar. E eu, de forma fácil, consigo ver o estado de cada um dos moldes, com uma classificação por cores. Os que estão a vermelho têm nenhum atraso, os que estão a azul estão concluídos. Por acaso não aparece aqui nenhum, mas se estivesse a branco estava em execução e estava tudo dentro do previsto. E este atraso no molde, isto é da respectiva tarefa. E eu depois vou poder navegar para a peça em causa, dentro do molde, perceber quais são as peças que tenho, e dentro de cada uma das peças, qual é o estado das tarefas, por exemplo, aqui à direita. O estado de cada uma das tarefas e o que é que está concluído e o que é que está em atraso. A mesma informação eu posso também consultá-la em Gantt, seja do molde, da peça e das respectivas tarefas. Aqui a vermelho a data de entrega do molde. Neste ecrã, por exemplo, temos a vista em Gantt das tarefas de uma determinada peça. Quando é que eu tenho que entregar o molde e onde é que elas estão dispersas pelo tempo. E depois eu aqui tenho filtros, tenho ajustes. Aqui muita forma de fazer isto. Um gráfico semelhante, mas aqui vemos o gráfico de todo o molde, com a possibilidade depois de desdobrar isto em mais ou menos detalhe. Estes ecrãs podem ser personalizados, utilizar filtros, ver, por exemplo, só as tarefas que ainda não estão concluídas, só as que estão concluídas. Tudo isto é personalizável e é adaptável para quê? Para eu conseguir acompanhar em tempo real centenas ou milhares de tarefas em simultâneo e perceber em concreto o estado de cada um dos moldes e onde é que tem que atuar. Outra das consultas que eu tenho é a carga da secção. Eu já percebi que há atrasos. Esta carga de consultas, também com codificação de cores, que me mostram onde é que estão os meus gargalos para eu poder atuar. Os moldes, como vimos atrás, podem estar com atrasos. Juntamente com esta informação de cada secção, ajuda-me a decidir como atuar para minimizar estes atrasos e estes desvios, perceber desde logo onde é que estão em sobrecarga ou perto disso. Esta outra vista ou esta outra consulta é uma mistura das duas anteriores, ou seja, para uma secção eu vejo todos os moldes que estão planeados em determinado período, consigo ver a carga máxima da secção nesta linha vermelha e a sobrecarga nesta linha preta. Realço que esta sobrecarga não foi o planeamento que a criou, mas tem a ver com o processo produtivo, atrasos em tarefas anteriores que me vão concluir, que me vão dar a origem no futuro eu ir ter aqui uma sobrecarga, de forma a que eu possa atuar antecipadamente para corrigir estes possíveis problemas que eu aqui tenho. Depois, tem toda esta informação, tem tudo isto planeado, vou atuando com toda esta informação e eu ainda posso ir ao nível da secção, ou seja, cada chefe de secção ter um planeamento fino para a atuação de todos os imprevistos que acontecem no dia a dia. Eu planeei, mas já sabemos que dificilmente aquilo que eu planeei vai ser aquilo que acontece. Há sempre coisas que acontecem na produção. Ou seja, aqui o responsável por secção consegue ver tudo o que tem que fazer para a sua secção, aqui nesta parte de cima, e depois, máquina a máquina, ou colaborador a colaborador, poder alterar e atuar na ordem das tarefas. Trocar de máquinas, se uma máquina está em sobrecarga, trocar para outra, por exemplo. E chama aqui a atenção para dois aspectos. Mais uma vez, as cores. E o outro é que na próxima vez que o planeamento automático correr, vai ter em atenção as alterações que eu fiz aqui, foram feitas. Bem como, não só isto, mas bem como o que aconteceu na produção. Ou seja, a produção retroalimenta o planeamento. Ou seja, isto está tudo interligado. Todos os processos na organização se alimentam uns aos outros. Podemos também visualizar e consultar as agendas dos colaboradores ou das máquinas, com as tarefas a executar, mais ou menos com filtros. Podemos e devemos
ter um acompanhamento em tempo real do progresso do meu molde, relativos a tempos e a custos, e é isto que este ecrã nos mostra, a comparação entre o orçamentado, o teórico e o real, e perceber isto em tempo real também, este progresso em termos de tempos e de custos relativos a cada um dos moldes. Para concluir, deixar também a nota que a plataforma tem uma ferramenta de BI, de Business Intelligence, que me permite definir indicadores e representar esta informação de forma gráfica, com a capacidade de começar no geral e poder ir até ao detalhe, ou seja, a capacidade de fazer drill down na informação. Destaco 3 grandes benefícios desta ferramenta. Por um lado, a possibilidade de analisar dados em tempo real para a tomada de decisões fundamentadas. Depois, o segundo, a flexibilidade para a própria empresa poder ajustar ou criar outros dashboards que necessitem, para consultar a informação no formato adequado às necessidades. E, por fim, apresentar uma verdade única para toda a empresa. Ou seja, os dados do sistema são fiáveis, verdadeiros e transversais para toda a empresa. Dou-vos aqui um exemplo, e quem nunca assistiu, ou pelo menos ouviu falar alguém noutra empresa que isto acontece. Uma reunião em 2 pessoas, normalmente 2 responsáveis, muitas das vezes entre a manutenção e a produção, e que trazem 2 Excels. E estão ali meia hora, uma hora e meia a discutir os dados do Excel, porque eles são diferentes. E o objetivo disto é terminar com estas discussões, ou seja, a consulta de informação é única, a verdade é única. Seja o A, seja o B, eles vão ter acesso à mesma informação. E já não se perde tempo a discutir os dados, mas perde-se tempo a discutir os problemas e a arranjar soluções. Com esta plataforma para a indústria e com todas estas ferramentas, estas discussões terminam. Em jeito de conclusão, sobre o que falámos hoje. Primeiro, a plataforma para a indústria. Lembrem-se do puzzle. Depois, o projeto como aglutinador ou como agregador de toda a informação. A orçamentação de moldes, área crítica, e onde tudo começa, em que apresentamos 2 formas diferentes de pesquisar e apoiarmos do histórico e para isto fazer novos orçamentos, com mais certeza. E por fim, o planeamento avançado, com todos os pormenores, com toda a capacidade de visualizar e perceber o que realmente está a acontecer, mesmo tendo consciência e sabendo da complexidade que é gerir a indústria dos moldes. As centenas ou mesmo milhares de coisas que estão a acontecer em simultâneo na minha empresa. Mais uma vez, tudo isto integrado, sem ilhas, com um lado único, com uma verdade única, em tempo real e transversal a toda a organização. Com isto, eu termino a minha apresentação. Vou dar agora mais 1 minuto para que possam colocar as vossas questões e que eu, entretanto, também consiga consultar as que vi que já colocaram e, entretanto, já volto a vocês para começar a responder. Então, já temos aqui algumas questões, entretanto, vão colocando as vossas. Primeira questão. É possível, depois de criar um novo projeto, alterar os preços dos materiais? Sim, eu julgo que referi isto na apresentação. Depois de eu copiar, eu posso atualizar. Ou seja, e posso atualizar isto com base nos últimos preços, no meu preço médio, e se não tenho preços, poder atualizar com pedidos de cotações e atualizar este preço. E é comum, eu fiz um molde há 2 anos, os preços das matérias são diferentes, sim. Claro que sim, que temos a capacidade de fazer estas alterações. Outra questão. Se eu não encontrar no histórico algo semelhante, como faço para obter um novo orçamento? Boa questão. É natural que no início eu não tenha histórico, por isso eu vou ter que fazer isto de outra forma qualquer. Como é que nós fazemos isto e como é que nós aconselhamos a fazer isto? Criar um novo projeto com recurso a um template. O que é isto de um template? Apesar de eu não ter ainda feito nada, ou não ter no sistema nada que eu tenha feito, eu posso criar um projeto template, um projeto vazio, em que já vou definir as fases, pelo menos as fases principais, os dados principais, ou os mais comuns,
e completo com o resto da informação. Aqui pode ser recursos que vou necessitar, pode ser materiais que vou necessitar, pode ser aqui tempos teóricos com mais ou menos informação. É claro que no início estes templates estão mais vazios e à medida que eu vou começando a criar, eu posso começar a atualizá-los e a melhorar. Aliás, qualquer coisa que eu tenha feito no RPS pode-me servir de base para outra, incluindo projetos, orçamentos, encomendas, estruturas de fabrico, tudo isto eu não tenho que começar sempre do zero. Por isso, sim, será esta a forma. Deixem-me ver aqui outra questão. O RPS Next pode aplicar-se para outras indústrias que não moldes? Por exemplo, o fabrico de máquinas? Sim. Sim. A nossa plataforma é uma plataforma standard que permite trabalhar mais do que a indústria ou o setor, o tipo de produção, aquilo que nós nos focamos. Para o caso específico das máquinas, a experiência que nos diz, eu tenho 2 tipos de fabricantes de máquinas, uns que fabricam máquinas à medida, todas elas são diferentes, e isto encaixa aqui na questão do que estivemos a ver hoje, no fabrico por projeto. Outros que têm determinados modelos de máquinas que são configuráveis e que depois eu configuro, tenho a base e depois vou configurar. Aqui encaixamos num tipo de produção configurável. Por exemplo, a indústria de mobiliário é um exemplo destes, onde eu faço mesas. As mesas são sempre iguais, mas são sempre diferentes porque têm medidas. O RP também tem ferramentas para se adaptar a isto, ou seja, tem um próprio configurador e consegue se adaptar a qualquer tipo de indústria. Por isso, sim, o RPS aplica-se a outras indústrias. Ele está focado na indústria. E sim, depois, caso a caso, vemos de qual a melhor forma de implementar isto. E outra questão. Tudo isto que eu vos estou a dizer é standard da aplicação. Ou seja, eu não tenho que estar a desenvolver, eu não tenho que estar a programar, ou os meus colegas não vão ter que estar a programar para responder às vossas necessidades. Assim, sem saber exatamente o que é, eu arrisco-me a dizer que cerca de 90% das necessidades da indústria o nosso software responde. Outra questão, ainda temos aqui mais algumas. O cálculo do planeamento automático é muito demorado? Eu diria que não, e posso-vos dar um exemplo real. Tendo em conta prioridades, otimizações de noites, como eu já referi há pouco, prazos dos moldes, relações entre operações, nós temos um cliente que tem mais de 30.000 tarefas e que planeia isto de forma automática e não demora mais de 10 minutos. Mas neste cliente, como eu também referi há pouco, este planeamento corre de forma automática de X a X tempo e avisa os responsáveis. Por isso, não. O planeamento, o cálculo automático, o algoritmo está otimizado e não é demorado. Outra questão também relacionada com o planeamento. Como é que o planeamento pode ajudar a recuperar os atrasos? Ótima questão. Eu não referi há pouco, mas o nosso planeamento também trabalha com cenários. O que é que isto quer dizer? Eu sei que vou ter atrasos e quero estudar alternativas. Eu posso fazer uma cópia do meu planeamento real e depois estudar aqui vários cenários, sejam eles horas extras, tarefas que eu fazia internamente, mandá-las para subcontratação, trabalhar fins de semana, tudo isto, estudar aqui várias opções, contratar mais gente, todas estas simulações, todos estes cenários, estudá-los, escolher a melhor combinação e depois de conseguir encontrar uma combinação, à distância de um clique, eu passar isto para real. Até lá, eu tenho o meu planeamento real, que continua a executar e que não há aqui alterações. Dá-me tempo para poder estudar todos estes cenários. Quem diz isto para o planeamento diz uma nova encomenda que eu vou ter, será que eu vou conseguir respeitar, será que eu não vou? E que implicações é que isto vão ter nas minhas compras, que este planeamento funciona nos 2 sítios, ou seja, não só no planeamento das tarefas, mas também no planeamento de compras. Outra questão, acho que já é sexta ou sétima. É preciso copiar artigos, ou melhor, é preciso criar artigos para cada peça de cada molde? Não. Existe uma relação entre o número de peça e o respectivo template de fabrico. Ou seja, eu para a peça 100 eu tenho um template de fabrico associado. Sempre que no molde eu faço a peça 100 ou a peça 20, eu não tenho que usar uma referência. Isto simplifica-me também todo o meu processo de gestão e depois da organização de referências, porque eu não tenho que estar a criar referências por tudo e por nada. E efetivamente vou criar as referências que são necessárias, tudo o resto não é necessário. Mais uma questão.
É possível alterar a prioridade das máquinas e ver esse impacto no planeamento? Sim. Eu posso alterar no planeamento fino, como referi, estas prioridades, e da próxima vez que o planeamento for recalculado, estas alterações vão estar refletidas. Estas como aquilo que realmente aconteceu na produção. Isto sim. Nós temos aqui mais algumas questões, mas o tempo já está a ficar curto, já estamos a ultrapassar o tempo, por isso não vou ficar sem resposta às vossas questões. Nós vamos entrar em contato convosco e vamos responder a cada uma delas que nos colocaram. Por isso, resta-me agradecer. Lembro que após saírem do webinar vai-vos aparecer um pequeno questionário que peço que respondam. Muito obrigado pelo tempo que nos dispensaram a assistir a este webinar. Espero que tenha sido realmente útil para vocês. Estamos disponíveis para passar nas vossas empresas e vermos caso a caso como vos podemos ajudar e como a nossa plataforma pode ser uma mais-valia. Um excelente almoço e continuação de uma boa semana. Até breve.